E aí a galera pensa, assim, lógico que a gente fala assim, ó, o problema do Brasil ele é complexo, ele é difícil de resolver, mas ele é difícil só do lado político, porque do lado matemático ele é relativamente simples. Não é nem matemática, é conta. Então... Matemática pra mim é algo superior, entendeu? Ah, tá. Entendi. É só conta. É matemática simples. Então. Exato. É matemática simples. Porque se tivesse hoje um ministro da Fazenda que chegasse e falasse o seguinte, olha, o Brasil colocasse uma meta de superávit primário de 2%. Eu vou fazer e vou chegar em 2%. Cara, o problema fiscal do Brasil estaria resolvido. Se o Brasil faz um superávit primário de 2% do PIB, tá resolvido. Ué, Gui, por que você fala isso? Ué, porque eu sei o tamanho da dívida, eu sei quanto mais ou menos o Brasil paga de juros, na média, eu sei mais ou menos quanto o Brasil cresce. Então, para o Brasil estabilizar a dívida pública, é 2% do PIB. Detalhe, se o Brasil aprova uma regra fiscal, se ele fala o seguinte, ó, e eu vou fazer um 2% de superávit, e ele começa a caminhar nesse sentido. Uma outra coisa ia acontecer. O juro estrutural da economia brasileira ia ceder, igual aconteceu com o Temer. Então, quando a gente aprovou a regra do teto de gastos, o juro estrutural da economia brasileira, o que é o juro estrutural? É mais ou menos aquilo que ele vai perseguir, né? A Selic ali vai perseguir. Ele caiu para algo mais perto de 4. Então, naquele momento, o superávit primário que a gente precisaria fazer para estabilizar a dívida PIB nem era de 2, era de 1 e pouco, ou seja, era mais baixo. Então, se chega alguém e fala, eu vou fazer um superávit primário de 2% do PIB, talvez eu não consiga no ano que vem, talvez eu não... Mas eu vou desenhar aqui ó, um calendário, um cronograma para chegar lá. E aí eu vou estabilizar a dívida PIB. E essa pessoa consegue, no primeiro e segundo ano, entregar uma melhora do superávit primário, todo mundo ia ver que isso é possível. As expectativas de juros iam ceder, o juro estrutural da economia brasileira ia com calma ceder. Pô, e a gente ia ver uma melhora, é o que a gente viu lá atrás. E é engraçado a gente falar isso porque as pessoas pensam, pô, hoje a situação fiscal do Brasil está muito pior, o governo está gastando muito mais do que arrecada. Mas, cara, se você for ver o primário, ele está muito semelhante ao que a gente fez nos últimos anos. Muito semelhante. O problema está no nominal, no gasto com juros. Né? Então, então é só baixar os juros. Não, o juros não está aí para controlar a dívida ou não, né? Ele está aí para controlar a inflação. E um dos grandes pontos, também uma das grandes críticas desse governo é ele ser mais leniente com a inflação. Se ele não tivesse um discurso tão leniente com a inflação, talvez os juros nem precisassem estar em 15%. A gente chamou a economista da UBS, eu esqueci o nome dela hoje, mas ela até cita a data. No dia 18 de janeiro, quando o Lula assumiu o governo, ele falou justamente o seguinte, olha, essa meta de inflação de 3% não dá, o Brasil não pode ter uma meta de inflação de 3%. Quando ele falou isso, as expectativas de inflação começaram a subir. Se a expectativa de inflação começa a subir e a meta que você dá para o Banco Central de inflação é de 3%, você jogou uma bomba no colo dele, que é qual? Você vai ter que ficar com juros mais altos. Então, o governo se colocou nessa posição de ter que ter um juro mais alto e o nominal ser o grande problema do déficit público hoje. Qual Mas, que é a vantagem de ter o quê? Os juros e a inflação mais alta desse jeito? Não é vantagem. É desvantagem, né? Mas por que ele falou então isso? É que assim, ó, o governo ele fala o seguinte, olha, a inflação tem diferentes linhas de pensamento. A vantagem pra ele, né? eu tô falando, não pra gente. Eu tenho um pensamento que assim, ó, tudo bem eu ter 4, 5% de inflação, desde que o salário das pessoas, tudo cresça acima disso. Tá, entendi. Só que hoje, você tá num momento já, de estudo econométrico, estatística, cara, muito robusto, que prova que se você ter uma inflação consistentemente mais baixa, mais perto de 3%, mas 4 para 3, tem ganhos. Tem ganhos de qualidade de vida, tem ganhos em termos de emprego, tem ganho em termos de atividade, tem ganho em termos de tudo. Sair de uma inflação de 4 para 3. Mas tem uma linha de pensamento que parece ser mais a que o governo atual encara, que não tem problema. Eu tenho uma inflação mais perto de 4, 5, não tem grandes problemas, desde que o salário das pessoas cresça acima desse patamar. O ponto é que se isso permanece por um tempo consistentemente alto, depois para você buscar, é mais difícil. Foi o que aconteceu. Tem uma inércia na inflação. Mas o ponto é o seguinte, amor. O Lula vai e olha os juros muito altos no Brasil. E esses juros estão altos para controlar a inflação. Daí ele fala, cara, a inflação pode ser mais alta. Achando que com isso a gente poderia ter juros mais baixos. Mas não, o juro tem que subir mais ainda. Agora embuta a expectativa de inflação mais alta lá na frente. Quando você falava, eu estava lembrando da gestão do Temer, que foi citada aqui pelo Ricardo, porque o presidente do Banco Central tem que fazer uma cartinha se explicando quando não bate a meta de inflação. E na gestão do Temer, na gestão do Ilan, na frente do Banco Central, fez a cartinha, porque ele não bateu a meta para baixo. Exato. A inflação ficou mais baixa do que a meta. Que foi uma das raríssimas vezes, talvez uma das únicas agora nessa nova fase da República, onde isso aconteceu. Eu vou até ressaltar aqui, não defendo, pelo amor de Deus, né? O jeito que estão sendo as coisas, o ponto de vista fiscal estão sendo elaboradas.
Até porque você não tem nenhuma proposta de corte sério, e no ano passado, quando a gente cogitava, vai vir um pacote de corte, veio outro pacote de gasto. Então, foi ótimo. pelo amor de Deus. Mas se você for pegar hoje, vamos supor que hoje você, de maneira hipotética, tivesse um jeito de você substituir o Lula de um dia para o outro, é outra pessoa que está ali, outro ministro da Fazenda e tudo mais. O Brasil teria um espaço minúsculo, tá, para tentar resolver da situação fiscal, porque a maior parte dos gastos, acho que como o Reis colocou, eles são obrigatórios. O que é isso? Você não pode cortar. Então é salário, aluguel, se você deixa de pagar, de um dia para o outro as coisas param de funcionar. Então é um obrigatório. Gui, então quanto que tem nesse discricionário que o governo pode atuar para cortar? Teoricamente, são mais ou menos 200 bilhões de reais. Só que tem o orçamento secreto, hoje ele se chama emendas ao relator. Quanto que é mais ou menos isso daí? 50 bilhões de reais. Cara, 50 bilhões de reais. Meu A Deus. gente deixa no orçamento federal quarto ali para o Congresso 50 bilhões de reais. Na eleição passada do Bolsonaro, o caro. orçamento secreto. Você Caraca. lembra quanto que era? Não lembro. Era algo mais ou menos na casa de 6, sei lá, acho que 10 bilhões de reais, e foi um escândalo, foi um Multiplicou por 8 escárnio. vezes. Você multiplicou por, cara, exato, quase 10 vezes o negócio, em um curto espaço de tempo, e ninguém fala nada. Então, o Congresso tem parte de culpa disso, 50 bilhões de reais. Imagina se a gente 0,50 bilhões de reais. E sabe qual que é o grande problema ainda? O deputado, ele fala, pô, eu tenho 50 bilhões de reais. Isso não é um gasto recorrente, não entra em obrigatório. E o que ele faz? Ele fala, pô, eu vou construir aqui, ó, um cinema social. Ele vai, pega lá 100 milhões de reais, que tá lá na emendas ao relator, constrói um cinema social. Ele acabou de criar mais gasto obrigatório. Você vai precisar de um funcionário público, você vai precisar de manutenção, você vai pagar um aluguel, você vai pagar um espaço. Ele acabou de criar mais uma despesa. Gente. Aqui, Não mas basta ainda- gastar o estoque, ele criou um fluxo agora Ele também. criou um fluxo, mas não é só isso. Tem 150 bilhões de reais ainda, Gui, não. Mas pela Constituição, tem um mínimo que você tem que gastar em saúde e educação, que não está nesse gasto obrigatório. Então entra mais ou menos 70 bilhões de reais do mínimo constitucional de saúde e educação, que corrói mais uns 70 bilhões de reais desses 200. Então o que a gente está falando? A gente está falando que tem mais ou menos 80 bilhões de reais aí que um governo ele pode entrar e atuar para, cortar. E assim, gente, tô falando 80 bilhões de reais, não é 80 bilhões de reais em confete, entendeu? Que tá sendo gasto, não é 80 bilhões de reais em café, 80 bilhões de reais em coisas que, se forem cortadas, vai ter muito barulho, vai ter muita gente contra o corte. Então, o Brasil tá num ponto de orçamento muito rígido, cara. Então, a próxima pessoa que vier aí tem que atuar para fazer alguma coisa, senão não dá. E o Congresso teria que fazer a parte dele, né? 50 bilhões de reais hoje já ajudaria a situação do Brasil e muito. Faria a gente sair de um déficit para um superávit pequeno, mas faria a gente ir, pô. Mas que congressista quer ter menos dinheiro pra gastar, né? Exato. Pouquíssimos. Exato, a gente deixou na mão dos caras 50 bilhões de reais, e agora quem vai ser contra? Imagina o presidente chegando lá, primeira coisa que ele vai falar é, vamos acabar aqui, ó, com emendas ao relator. Que espaço, que apoio que ele vai ter do Congresso que ele acabou de assumir. Então, Mas essas emendas, Nossa, cara, eu fico muito parlamentares, assustada com esses valores. é bizarro, E como né? que eles não conseguem ajudar e resolver uns probleminha, né? Não, mas A gente tem então, tanto problema, tanto dinheiro, Isso que a gente não tá nem discutindo a eficiência da aplicação do recurso. exatamente Esse isso que é eu ia outro falar, assunto. cara, porque deve ser um dos recursos mais mal alocados que Não, existem. exatamente por isso, porque eles não usam pra resolver problemas, eles usam só pra propaganda, e Exato, propaganda ó, não serve pra Eu vou dar nada, um geralmente. exemplo. Quando eu era militar, eu passei por um quartel, não vou lembrar agora a unidade. Já tem bastante tempo isso, mas eles tinham uma quadra de futsal que era bizarra, assim, novinha, né? Eu falei, caramba, que quadra boa. Eu falei, foi o deputado tal que fez pra gente. Com dinheiro de emenda parlamentar. Daí eu pensei, porra, cara, uma quadra dentro do quartel, quem vão usar são 200 pessoas. Poderia fazer numa praça, para um bairro inteiro usar. O cara fez aqui. Legal pro quartel, Uhum. mas é um mau uso do recurso público. Não era pra aquilo Sim. ter acontecido, por exemplo. Só que o cara tinha aquela liberdade. Era um poder Sim. discricionário. Eu posso direcionar Ele faz o que recursos ele pra quiser, isso. no fim. ele Exato. faz o que ele quiser. Quase Aí o cara faz o quê? Ele vai lá e fica fazendo essas obras em uma pracinha nova nesse bairro. Pô, às vezes precisa, mas às vezes vai sair superfaturado, Sabe não fez um estudo direito. Era melhor esse dinheiro estar alocado em algum outro canto. Um exemplo disso- O orçamento é limitado. Sabe aquele skatista brasileiro conhecido Mineirinho? Aham. Ele Sim. falou num podcast, né? Ele teve ali alguns prefeitos falando que tinham conseguido uma verba para construir pistas de skate em praças públicas e queriam convidar ele para ser um embaixador, inaugurar isso. E ele falou, claro, apoio ao esporte, ele super foi a favor. Quando ele chegou lá, ele viu como foi feito. Sem nenhum cuidado, sem um projetista. Falou, as crianças vão se machucar aqui. Com a inclinação da... Vai ter gente sendo catapultado da rampa. Foi feito de qualquer jeito. Então, assim, ele falou, cara, eu não vou.
apoiar esse projeto. Porque por mais que eu queira que as crianças acessem o skate, não dessa maneira. Por que não me chamaram para conversar sobre isso antes de construir? Não, mas não dá, já vai inaugurar em não sei quantas cidades, já tá o dinheiro. Caramba. Então é mais importante mostrar que fez uma benfeitura, e eu não tô dizendo que a população não merecia um lazer ali, mas foi mal feito. Talvez machuque mais as crianças, vai virar aquele centro que as pessoas usam para ficar sentada na pista de skate e não praticam o esporte. O cara gastou dinheiro com estoque e vai aumentar o fluxo negativo do SUS agora. O atendimento do Pois pessoal é. quebrado. O problema do Brasil também é que a gente não mede a eficiência de nenhum dos nossos gastos, de nenhuma política pública, de nada. E aí quando você pensa que, pô, a gente não mede a eficiência de nada, qualquer um pode gastar em qualquer coisa. Pô, legal, uma pista de skate em praça, mas será que isso era prioridade? Será que o Brasil deveria estar focando nisso? E isso faz uma baita de uma diferença para o Brasil, para todo mundo que está assistindo. A gente deveria cobrar eficiência. Por quê? Ou, pelo menos, começarmos a medir o gasto público, a eficiência do gasto público. Se está dando resultado, se está atingindo onde a gente deveria. Porque é fato aqui, né? A gente tem uma carga tributária de país desenvolvido, pô. 34% do PIB, 33%, 34% do PIB. É a média de países da OCDE. A gente está falando basicamente de países desenvolvidos lá na OCDE. O grande problema é que a gente não tem a contrapartida do serviço público, né? Então, o que eu costumo dizer? O brasileiro, ele paga pela saúde. Tá pagando 34% mais ou menos na média de todo mundo, de tudo que produz e ganha. Tá pagando por educação, tá pagando por infraestrutura, tá pagando, teoricamente, por transporte. O grande problema é que com 66% do salário que sobra, que tiraram 34%, ele tem que pagar isso de novo, pô. Ele tem que comprar um carro porque ele não consegue usar o transporte público é precário. Ele tem que pagar um plano de saúde porque a saúde pública é precária, ele fica meses na fila de um atendimento, se for um pouco mais específico. Ele precisa pagar um condomínio porque ele não tem segurança. Então, tudo que ele precisa pagar a educação para o filho dele, porque a educação pública é uma educação de baixíssima qualidade. Então, tudo que teoricamente ele já paga com o imposto, tiram 34% dele, ele precisa pagar de novo. Então aí você fica numa situação que você fica efetivamente estrangulado. Então o Brasil hoje, ele teria que começar a cobrar ou caminhar na ponta de eficiência do gasto público. Não dá pra gente ficar gastando nesse nível. Você mostrou um gráfico feito pela Finclass uma vez que colocava isso, gasto público e retorno pra população. Foi. E o Brasil era tipo o Iraque, tava junto. Se não me engano... É real mesmo. Que Era triste.